Boa noite, está no ar o Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre o estágio do diálogo político e o processo de paz em Moçambique. Temos como convidados António Muxanga, Miguel Mabote, Silvério Ronguanda e Mário Dixon, a quem desde já endereço saudações e também votos de um bom programa, ou melhor, de boas análises em relação, portanto, ao tema único para o qual nos propomos dialogar em torno dele. Bom, esta semana o Presidente da República encontrou-se com o Coordenador Nacional da Renamo e, de facto, chegaram ao consenso de que o processo do desarmamento da Renamo, a integração dos homens residuais da Renamo é muito urgente e tem que ser feito dentro daquilo que são, portanto, os parâmetros definidos entre o governo e também a Renamo. Há condições, de facto, pelo menos pelo que os líderes disseram, há condições para que isso aconteça. Bom, como é que olham para isto? Depois de uma aparente paragem deste diálogo político, o Presidente da República retoma, de facto, este contacto direto, como já tinha feito anteriormente com o falecido Presidente da Renamo. Agora o Presidente da República reata esta mesma forma de agir para resolver este problema, portanto, da desmobilização e também a resolver a questão da paz de uma forma definitiva no nosso país, e já aqui há passos que nos mostram, portanto, que é possível, afinal de contas, em tempo, provavelmente recorde-se resolver este assunto. Também a Assembleia da República, vamos lá, depois de ter se adiado a sessão extraordinária, vamos dizer que já ressuscitou, parece que também vai dar alguns passos. E ainda no âmbito deste diálogo, falava-se de prazo de 10 dias para o desarmamento da Renamo. Será que isso é possível, de facto, desarmar a Renamo em 10 dias? E também ainda no contexto da integração socioprofissional dos homens residuais da Renamo, falou-se de outros órgãos da administração, ou melhor, das Forças de Defesa e Segurança, mas não se falou particularmente, portanto, do CISI. Será que está excluída esta possibilidade de se integrar os homens da Renamo na CISI? Ou voltaríamos àquilo que foi a tese defendida pelo Sr. Mário Dixon no programa anterior, segundo a qual para a CISI provavelmente haja um critério um pouco mais apurado para a integração dos homens da Renamo? Como é que olham para esta miscelânea de decisões, de avanços que até certo ponto mostram um pouco de ceticismo se de facto há ou não segurança para se chegar a uma paz efetiva em Moçambique? Sr. Muxanga. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado. E pedir desculpa ao povo moçambicano pelo alarme que anda no país sobre a crise de medicamentos. Efetivamente, nós, como representantes do órgão que representa o povo moçambicano, estamos muito chocados com esta situação. No semestre passado, por exemplo, uma criança morreu na cidade de Maputo, mordedura de cão, e esteve no hospital. Esta semana, uma criança morreu em Quelimane, mordedura de cão, e esteve no hospital. A questão é, há ou não há medicamento para curar raiva no Sistema Nacional de Saúde? Se não há medicamento, que o povo saiba, para as pessoas não perderem tempo em ir aos hospitais onde não vão apanhar cura. As pessoas podem ter outras alternativas que podem ajudar a salvar os seus filhos. A segunda questão é o caso dos moradores de Macamela. Esta semana recebi uma chamada dos moradores, fui ao encontro com eles. Bom, um apelo muito simples que eu quero fazer. O tratamento que se dá às outras populações, que quando saem de um determinado terreno para fins estaduais são ressarcidos, tem que ser feito para os residentes de Macamela. Se as pessoas da lixeira vão ter casas, por que as pessoas de Macamela que vão ceder o seu espaço não podem ser ressarcidos? Se o município de Maputo e da Matola não tem dinheiro, que diga ao Ministério correspondente com o Ministério do Meio Ambiente, que tem tanto dinheiro que até chega a usar ministérios que não são da sua competência. Portanto, eu quero fazer apelo para fecharmos de vez esta questão Macamela antes das eleições, para que os novos indígenas serem eleitos não apanhem lá processos confusos e difusos. Muito obrigado. Indo concretamente à questão que me colocas sobre o encontro acho que foi muito oportuno, é de saudar. Contudo, há que chamar a atenção à forma como o comunicado foi elaborado.
Por exemplo, o comunicado não fala do CIS. O que se sabe, o presidente da Câmara nunca, em nenhum momento, deixou o CIS fora, porque o CIS faz parte dos entendimentos de Roma, que também devia ser apartidário, com a integração de outros elementos e não apenas os elementos ligados ao partido que está a governar. Se o jogo é este de que o CIS só pode ter elementos indicados pelo presidente da Frelimo, significa que no dia que o presidente da Frelimo perde o poder, todo o CIS tem que desaparecer do país. Penso que não é isso que nós pretendemos. Então faltou alguma coisa aqui a dizer-se sobre o CIS. Fala-se de 10 dias. O próprio presidente Nunes, recordo uma pergunta feita pelo Atanásio Marcos, foi taxativo ao afirmar que os consensos políticos, sobretudo em questões militares, não são aritmética, não são matemáticos. Acho que o presidente foi muito feliz ao dar esta resposta. Lamentavelmente, o seu pessoal que faz as atas foi escrever outra coisa diferente daquilo que os dois falaram. O general Ussuf disse que o que vai acontecer é, primeiro, reintegração dos homens da RENAM que saíram das Forças Armadas, FADM. Depois desses é que vai se seguir o grupo da polícia. Depois da polícia é que deve haver desmobilização. Lamentavelmente, o comunicado falta de simultâneo. Em nenhum momento os dois presidentes falaram de simultaneidade na entrega de armas. Em nenhum momento deixaram o CIS fora das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, o que eu queria chamar a atenção é o próprio presidente Nunes ganhar a capacidade que o juiz tem. O escrivão no tribunal não escreve o que houve. O juiz é que dita. Então, eu queria apelar ao presidente para que as coisas corram bem no futuro. Ele próprio, com seu parceiro, devem ter paciência de sentar e ler um comunicado antes do comunicado ser divulgado. Porque este tipo de pessoas são os tais que nos criam problemas. Se o escrivão escreve mal, a sentença a tomar vai ter em conta o que está escrito por escrivão e não aquilo que foi fato de prova produzido no ato do julgamento. Concretamente, a minha análise é de que este sinal dado com o encontro dos dois vai ajudar a trazer nova abordagem dos assuntos, desde que os membros da Frelimo, os mesmos que sabotaram a outra sessão, tenham mudado de juízo. Agora, aquele discurso infeliz do porta-voz da Frelimo, segundo o qual a RENAM fez uma introspeção, é mentira, a RENAM não fez nenhuma introspeção. A RENAM esperou que o momento chegasse. Nós chamamos de atenção ainda neste programa que o próprio presidente Nunes sabe quais eram os mecanismos que ele usava para poder dialogar com o presidente da Câmara. Nunca, em nenhum momento, mandatou a sua chefe da bancada para vir dar o ultimato na Assembleia da República. Aliás, a chefe da bancada da Frelimo já experimentou fazer isso durante a revisão da Constituição. Lamentavelmente, desta vez teve o apoio de toda a Frelimo. A ser verdade que toda a Frelimo apoiou a sabotagem da sessão, onde se tirou o dinheiro do povo, pagou-se deputados para virem trabalhar uma semana e depois o resultado ser metido no caixote de lixo pela bancada parlamentar da Frelimo. Então a Frelimo tem que ser responsabilizada no seu todo. A Frelimo, na Massungucata, na Tindota, mais Rio, em Quavo. Muito bem. Sr. Dixon, qual é a apreciação que faz em relação a este assunto? Obrigado. Boa noite, senhores telespectadores. Antes de mais nada, quero apresentar as minhas condolências à família Macuacua de Chibuto, na aldeia de Chimbimbanini, pela perca do seu antequerido filho, nesta semana que está a findar. E também quero apresentar as mesmas condolências à família Pacheco pela perca do seu timoneiro, Sr. Candua Pacheco. Nesta semana, a essas duas famílias, que Deus tenha as almas dos seus antequeridos e eterno descanso. Também quero parabenizar a família do senhor doutor falecido Salomão Júlio Manhissa, que já foi vice-ministro da Cultura, que já foi diretor-geral da Unidade Técnica de Implementação das Tecnologias de Informática e Comunicação, PCA do Instituto Nacional de Comunicação Social, autor do hino nacional, pelo lançamento do seu livro intitulado Retalhos da Minha Vida. Está de parabéns à família Manhissa.
respondendo à pergunta que me faz, deixa-me primeiro sossegar meu cunhado, dizer sobre a falta de medicamentos e sobre o assunto de Maquimele que levantou, na qualidade de deputado fiscalizador do Executivo moçambicano, consagrado na Constituição da República de Moçambique, tem o dever e o direito de aproximar as autoridades competentes e pedir esclarecimento e reportar às pessoas interessadas, a partir das famílias de Maquimele e do povo moçambicano no geral. É um ponto forte, mas tem que ser por essas vias. Indo ao tema, avaliação do modelo que está a me perguntar, se lembram, na semana passada, eu dizia de que, naquilo que nós da Frelimo percebemos, nas dificuldades que foram se encontradas no cronograma estabelecido pelo falecido presidente Afonso de Acama e pelo presidente da República, engenheiro Jacinto Filipe Nunes, descobrimos nós que havia o deputado e presidente interino da Arnam, o senhor Issoufo, precisava de um tempo para se inteirar nos dossiês em tudo que se diz respeito à direção máxima da Arnam. E eu dizia de que devíamos aguardar que soluções possíveis haveriam de aparecer. E já apareceram as soluções. Não quero acreditar que, nas conversações que foram feitas na Beira, tenha sido alterado algo nenhum. O que quero acreditar é que os dois dirigentes chegaram à conclusão, o engenheiro Jacinto Filipe Nunes, o general Issoufo Momad, general como general que é, sabe muito bem que um agente secreto, quando estamos a falar do CIS e estamos a falar da Cernic, sabe muito bem que um agente secreto tem que ser dotado de capacidades, tem que ser formado, tem que conhecer, se for da CIS, tem que conhecer, falar as diversas línguas. E se for de Cernic, tem que conhecer as técnicas, todas as técnicas de investigação. Então, não se tira de um guerrilheiro e logo manda-se para integrar, porque esse guerrilheiro acabará ficando excluído pelo próprio processo de trabalho. E ele virá reclamar de que estou a ser excluído. Então, como uma reintegração completa e adequada, as pessoas que vierem da Arnamo terão que serem preparadas, terão que serem submetidos a um treinamento, a um curso, os cursos específicos da especialidade que vão seguir. Então, não quero acreditar de que esses dois ramos, CIS e Cernic, estejam excluídos. Só nesta primeira fase vai se começar com a integração dos oficiais do Exército Motorizado da Infantaria, porque esses são compatíveis. Mas a segurança técnica da Cernic e do CIS precisa de qualquer preparação. Mesmo um militar, para ser integrado como no CIS, tem que passar pela formação. Existem as próprias técnicas que são aplicadas. Agora, é de lamentar, de fato, quando se fala de 10 dias. Para um militar, aquele que já foi um militar, e eu quero acreditar que os guerrilheiros da Arnamo estão bem preparados, pode-se sim mandar desarmar em um dia, nem precisa de 10 dias. Porque disse, toda a gente vamos na formatura com o nosso armamento. E chega-se ali e diz, arma no chão. Você põe a arma no chão. Diz 2 passos à esquerda, você dá 2 passos à esquerda. Frente marcha, você marcha, vai para ali. A arma ficou ali. Há de ser recolhida, vai ser registrada, vai ser entregue. Não precisa 20 dias para entregar a arma. As armas que estão nos armazéns, as armas que estão possíveis nos abrigos, essas também vão ser entregues de acordo com o formato que vai ser desenhado pelas pessoas envolvidas nesse processo de recolha das armas. Então, 10 dias que foram definidos é para a Arnamo entregar a lista detalhada daqueles oficiais que vão ser incorporados nas Forças Armadas e daqueles que vão ser reintegrados na sociedade
daqueles que vão passar a ser integrados, mas passando num curso. E há de haver aqueles que vão ser reformados pela idade. Então, eu não estou a encontrar aqui um problema de temporal, dizer que desde não. É verdade que a desmobilização total passa necessariamente pelo acantonamento. E do acantonamento tem seus trâmites. Pela dúvida de que haverá ou não eleição. Mas parece-me que este encontro veio franquear as portas, veio confirmar que Moçambique quer continuar a ser um país conhecido pela regularidade dos processos eleitorais, que Moçambique quer ser conhecido como um país previsível, quer ser conhecido como um país em que, quando se diz que no dia X vai acontecer isso, efetivamente isso acontece. Portanto, é este espírito de reconciliação, é este novo ambiente de reconciliação, de paz, que nós todos devemos apoiar e garantir às nossas populações, que aí vem as eleições, com elas vêm várias propostas políticas, novas caras. É este movimento de rejuvenescimento, de mudança, que nós todos temos que abraçar. Mudou o presidente Nunes, mudou o líder Namo atual, dizendo que não, sim senhor, vai haver a tal desmobilização, vai haver a tal integração, vai haver a tal desmobilização, e com isto estão criadas as condições. Aliás, o presidente Nunes foi claro, dizer que quer garantir aos deputados que já está desbloqueado aquilo que imperava a aprovação dos documentos. E isso é bonito. Portanto, nós outros já estamos disponíveis e prontos para viabilizar esses instrumentos legislativos que vão permitir o nosso país continuar a seguir em frente, a seguir o caminho da paz, da mudança, da estabilidade, e com isso a esperança de que as coisas efetivamente poderão vir a mudar, porque todos reconhecemos que o nível, o custo de vida, que os problemas que os municípios enfrentam são graves e sérios, que só novas caras, que só novas abordagens é que poderão transformar. E, portanto, eu estou particularmente satisfeito e quero congratular-me com o presidente David Simango, quero me congratular também com esses dois líderes que estão a seguir os seus passos, para que efetivamente possamos nos abraçar, possamos caminhar juntos, e o resto das coisas estão mais explicadas, mais percebidas, as equipas técnicas poderão resolver, e o tempo costuma dizer que é o remédio de todos os males. Sr. Miguel Maboto, qual é o seu comentário? Bom, eu quero primeiro tecer agradecimentos ao Elohim pela vida e saúde, não é? Agora, no concerne a essa questão aqui, primeiro, nós temos que agradecer a atitude dos dois dirigentes, primeiro, e também, em particular, a forma como eles abordam este diálogo, como conduzem este diálogo. É certo que quando se cozinha algo, não é? Também na cozinha nós estamos atrás do muro, quando sentimos o cheiro, há aquela vontade de querer ver, mas o que é que está-se a fazer lá? Mas eles estão a mostrar que estão a fazer boas coisas. O interesse, o fim é a paz. E também, mas só com esses entendimentos apenas, não podemos considerar que é o fim da quesilha, por exemplo. O que se reduziu, portanto, foram as desconfianças, portanto, 75% de desconfiança já está reduzido, mas 25% ainda resta. Vai sanar com o tempo. Digo isso porque é que o presidente Nunes, ele está a fazer uma demonstração claríssima de que a Renamo não é um alvo a bater, mas é um parceiro. Eu noto isso nos discursos dele, por exemplo, em Manica, até fez questão de aconselhar a população que estava lá no começo dele, ele a dizer, olha, quando as pessoas vêm aqui, vêm ver o presidente, nada de indicar que este é daquele ou do outro partido. Portanto, este é um bom discurso, construtivo. Quer dizer, noto eu que
Ele não está a ter a Renamo como um alvo a bater, mas um parceiro. Também, não é? Agora, a Renamo também, nos últimos tempos, está a cooperar. Está a cooperar. E aquele encontro mostra a engrenagem, o nível de engrenagem do general Yusuf Momadi no processo. O eleitor disse, olha, eu quero dar continuidade àquilo que o presidente da Câmara deixou. Você está a perceber? Ele não complicou o processo. E o prazo dos 10 dias para a entrega das listas. Não é para desarmamento. Entregar as listas. Então, eles vão... Há uma questão aqui de integração socioprofissional dos elementos vindos da Renamo. Eu compreendo, sim, senhora, que em algumas instituições é preciso o quê? Capacitação, sim, senhora. Porque, ao invés de bom desempenho para os homens da Renamo, pode ser um revés. Eles podem não perceber certos processos, certos procedimentos. Isso é naturalíssimo. Agora, o que se tem que fazer, o próprio Estado, o próprio governo tem que investir na formação desses homens, compatibilizá-los com os processos. Acho que isso vai ser muito importante também. Agora, mas há aqueles que imediatamente poderão entrar em ação. Os militares que vão ao exército, por exemplo, né? Poderão ser. Isso é muito bom, porque também não podemos gostar que, bom, são da Renamo, podem ser polícias, assim, de forma direta, sem formação. Depois começamos a dizer outras coisas também pela má atuação, posteriormente. Agora, o que eu quero concordar aqui, houve esse corte de corrente, esse descorrentar, por exemplo, porque esse processo estava também ligado à sessão da Assembleia. Imperava que a sessão não acontecesse. Acho que com isto aqui há um desanuviamento, a sessão vai acontecer com uma certa cordialidade, porque o entendimento dos dois, em cascata também, há um entendimento dos seus seguidores. E isso é muito importante. Mas há uma questão aí que os níveis de desconfiança, por exemplo, nós temos que perceber que a Renamo, nos dias de hoje, o próprio discurso também já é um discurso soft, quer dizer, amainado, não é? É um discurso agradável. Eu tenho acompanhado aqui o meu colega do painel, não é? Ele já não traz aquela fervura de há muito tempo. Ele arrefeceu, quer dizer, tem um discurso de Estado. Não sei se está a perceber. Então, isso é que é importante para as pessoas, haver esse discurso de Estado, porque não havendo isto, entendimento dos processos do Estado, é que a Renamo, enquadrado nas instituições, vão começar a levar questões de lá para fazer política. Enquanto não. Questões das instituições do Estado têm que terminar, têm que ser debatidas lá, resolvidas lá. Então, é só esta parte que eu apelo que aconteça. Ok. Em outras palavras, quer dizer que o Sr. Mchanga já, de facto, amadureceu nesse aspecto relacionado com a forma bastante efusiva com que abordava certos assuntos. Não, eu digo, quando a coisa não está bem, eu digo, ele melhorou muito. Pelo menos de 1 para 10, 1 para 10, ele tem 7. Deixa o 33 para posterior. Eu sou mestre em governação e administração. Exato. O senhor não tem competência de fazer nenhuma avaliação minha. Eu só posso ser professor dos teus professores. Mas pronto. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu tenho capacidade de ser professor dos teus professores. Não professor de teologia, mas da disciplina geral. Portanto, tentar me avaliar é muito errado. Não, está a falar de escola. Não, estou a falar de escola. Está a falar de escola? Sim. Não, o senhor não tem escola. Muito bem, vamos deixar assuntos pessoais. Vamos deixar assuntos pessoais. Não tem escola. É melhor não debater aqui. O senhor não tem escola. Não pode tentar me avaliar e dar-me nota. Eu estou a dizer que você melhorou o discurso. Não, eu não estou a insultar, não é? Por quê? O senhor melhorou o discurso. Não tem que me dar nota. O senhor está a dizer que o senhor não tem essa qualidade científica para me atribuir nota. Não mudou o discurso? Okay, vamos passar para frente. Não mudaste o discurso? Vamos ao intervalo e vamos deixar também questões pessoais para outros fóruns. Vamos observar o nosso primeiro intervalo, continuaremos então a falar sobre a questão política do nosso país, visando todos esses processos, assegurar, portanto, a paz que todos nós almejamos. Não sai daí, até já.
Muito bem, retomamos ao nosso resenha semanal. Bom, olhando para aquilo que está a acontecer e conforme todos os painelistas muito bem disseram, é um passo bastante encorajador que o Presidente da República e o Coordenador Nacional da RENAM deram. É um sinal, de facto, verde, que mostra que, de facto, o caminho está aberto e é possível trilhá-lo com um pouco mais de eficácia, visando alcançar a paz, mas não só a um processo que já é imediato, que é a realização das próximas eleições autárquicas. Acreditam que rapidamente a gente consiga, de facto, realizar estas eleições sem quaisquer, portanto, empecilhos que possam impedir que o mesmo decorra dentro daquilo que tem sido a normalidade característica dos processos eleitorais em Moçambique desde 94 até esta parte. Sim, por favor, então vamos deixar questões pessoais. Eu penso que tudo é possível, mas tendo em conta que o grupo parlamentar da Frelimo deixou que a sessão fosse convocada, nós chegamos a Maputo no dia 11, eu trabalho com elementos da Frelimo, o presidente da minha comissão é da Frelimo, não fizeram essas contas todas. Espero que não voltem mais a fazer aquelas contas do desarmamento da RENAM para chegar à conclusão que não vai dar no dia 17, quando mais dinheiro do cofre do Estado terá sido tirado. Se a bancada parlamentar da Frelimo ou o partido Frelimo ainda tem entendimento de que as eleições só podem ser realizadas depois do desarmamento da RENAM, evitem deixar a Assembleia convocar a sessão e gastar dinheiro do povo moçambicano. Esse é o único pedido que eu quero fazer como cidadão. Não me sinto bem ser pago para fazer um trabalho do meu povo e depois não fazer esse trabalho. Porque alguém no último momento meteu achas. Sim, agora, em relação aos prazos das eleições. Exato. Eu queria mesmo falar sobre a questão dos prazos das eleições, tendo em conta a necessidade da Comissão Nacional de Eleições também se recalendarizar o processo, tendo em conta, portanto, os dispositivos legais que ainda carecem da aprovação pela Assembleia da República. Gostaria que elaborasse nesses termos. Os dispositivos legais, uma parte já foi cumprida. 90 dias antes, os partidos já se inscreveram. O que faltava era a apresentação de candidatos, que vai começar no dia 5. Exato. Tendo em conta que os partidos estão preparados para apresentar candidaturas a partir do dia 5 até dia 27, até a aprovação da lei, que acho que vai acontecer até dia 20, até dia 26, o mais tardar, a lei vai sair das mãos da Assembleia da República, vai entrar no gabinete do presidente. Se isso acontecer em 3 dias, até dia 29, o presidente da República poderá promulgar a lei. No penúltimo ou último dia do mês, dia 31, a lei vai ser publicada. Daí, para o dia 10, ficaremos com 71 dias antes. Em 71 dias antes, podemos reduzir 11 dias, que serão os dias que podem ser usados para os partidos apresentarem as suas candidaturas. Ficamos com 60 dias para a Comissão Nacional de Eleições fazer o resto que lhe couber. Penso que podemos cumprir e garantirmos que a votação seja no dia 10 de outubro. Muito bem. A alteração do dia 10 de outubro custa uma coisa, porque o recenseamento eleitoral foi feito com horizonte de dia 10 de outubro. E dissemos às pessoas, devem recensear todos aqueles que completam anos até dia 10 de outubro. Se nós alterarmos dia 10 de outubro, entramos numa situação política muito complicada de termos burlado pessoas que tinham direito de votar. Se calhar aí, alguém até pode invocar o direito de se voltar a abrir o recenseamento. E daí nunca mais poderíamos fechar o ciclo. Mas havendo vontade, esta vontade, por exemplo, que o meu grupo parlamentar tem, do lado do outro grupo parlamentar, e esta vontade manifestada aqui por o deputado Runguana, que também está no parlamento, há condições para nós aprovarmos, porque nas outras eleições os processos autárquicos eram entregues com 45 dias antes. Exato. E as coisas já aconteciam. Agora podemos tratar as coisas com 60 dias antes e isto vai nos garantir o cumprimento. É verdade que a Comissão Nacional de Eleições terá que trabalhar noite e dia. Doutor Juan, há condições? Bom, como eu já tinha avançado, não vou me ater muito aos aspectos técnicos de como isso pode acontecer. Aliás, já no programa anterior eu tinha alertado
que se nós não tivermos uma outra postura, outra vontade, corremos o risco de as eleições não se realizarem no dia 10 e a não realização das eleições no dia 10 ter consequências profundas. Alguns pensaram, diziam que não, mas parece que está a ficar claro hoje que a não realização das eleições neste dia 10 há consequências. Isto é bom, que todos tenhamos evoluídos para perceber este facto que é fundamental, que é preciso que a data que foi combinada seja essa data, porque isto é importante para tudo o resto, porque a marcação da data das eleições não é à toa, há um conjunto de procedimentos que um depende do outro e tem prazos, e isto é fundamental. Portanto, eu quero fazer votos para que efetivamente todos nós que estamos envolvidos possamos nos esforçar. É preciso também referir que a questão não é o Conselho Nacional de Eleições, porque este depende do governo, depende do Estado, depende dos partidos políticos. O que é importante é este passo que foi dado, da vontade de todos progredirem para frente. Porque o que se dizia é que, efetivamente, havia um escolho. E esse escolho, pelo que ficamos a saber, já foi retirado. Então, já estão criadas as condições para que seja a CNE, seja o Parlamento, seja o Governo, seja um partido político, todos os órgãos que intervêm neste processo, cada um possa correr para conseguirmos esta data. É verdade que aquilo que aconteceu beliscou o processo, porque veio quebrar uma dinâmica que já estava a acontecer, fez com que pessoas recuassem. Agora, há aspectos que são importantes. Por exemplo, as pessoas estão a ir para os notários e chegam lá, apanham que devem pagar, digamos, por exemplo, para conseguir os documentos que são pedidos. Portanto, a nossa lei tem sido no sentido de que tudo o que é preciso tratar nas instituições do Estado, seja registro criminal, seja fotocópia, diz que é preciso reconhecer, sejam grátis, porque é para um processo de governação, de estruturação do Estado. Ora, por causa destas hesitações, em muitos cartórios, isso não estava a acontecer. Eu penso que é importante que aqueles que são de direito possam transmitir este novo ambiente a esses órgãos. Eles digam claramente que não, se a pessoa vier tratar o registro criminal, se alguém quer reconhecer um bem para este fim, de fato, é gratuito, se é que isso é que manda a lei, como nos acostumaram nos outros processos eleitorais. Portanto, se os cartórios, se a instituição do Estado começarem a colaborar neste sentido, vamos facilitar a vida de todos os cidadãos. Muito obrigado. Sr. Miguel Mabote, é possível termos eleições? Parece que também os extraparlamentares estavam a reclamar que não tinham fundos para concorrer nas eleições em pé de igualdade com os outros partidos políticos. A quantas é que anda esse aspecto também? Rapidamente. Bom, nós sabemos que essas eleições não são financiadas. Definitivamente não são financiadas, por lei. Então, sabemos que temos que ir às eleições contando com o nosso próprio esforço. Exato. Não é? Agora, de que há uma grande diferença entre nós e os outros, isso é nítido. Agora, o que eu queria dizer é que ainda se vai a tempo de termos eleições, não é? Porque é só uma questão de se fazer uma compensação dos 11 dias em atraso, que se verificam até este momento, como no futebol, quando é depois já aquele tempo adicional, não sei quantos. Por mais que não venha plasmado na lei, mas que propositadamente a Comissão de Eleições terá que encontrar formas, não é? Para não prejudicar os partidos políticos e consequentemente, não prejudicar o processo. E eu estou confiante de que ainda podemos ter eleições a 10 de outubro. Agora, o que vai acontecer é que isso vai exigir um redobrado esforço da parte da Comissão Nacional de Eleições. Quer dizer que eles vão ter que trabalhar até nas noites, não é? Que é para compensar o tempo perdido. Mas também isso ainda está dependente da flexibilidade dos próprios deputados na provável sessão que vão fazer
Então, eles serem muito céleres no entendimento ou na consensualização de alguns aspectos. Exato. Isso é que vai acontecer. Agora, quanto à questão se ainda será como condição o desarmamento da Renamo, não é, para termos eleições, acho que os sinais dados já são suficientes, não é? São suficientes para dar garantia de que poderemos ter eleições, porque o que se levantava era a Renamo ainda não entregou a lista, por exemplo, não é? Mas num prazo de 10 dias entregando. Então, isso vai ser um sinal de que há vontade, não é? E de todos os passos, todos os encontros já feitos, penso eu que dão a presunção de que não haverá um volte-face. Um volte-face. Muito Nesse obrigado. assunto. Também os 10 dias que provavelmente se fala não entram muito em desarmonia com o provável não tem problema. tempo até o fim deste mês para finalizar todo esse processo pendente. Não tem. Ok, vamos fazer o intervalo. Só 30 segundos antes do intervalo. Sim, eu penso que é preciso que fique claro aqui algumas questões. O Dr. Ongwani esteve a falar do mandato dos órgãos eleitos. É o que nós dissemos termina em fevereiro. O mandato dos órgãos eleitos não é chamado neste debate de hoje. Hoje estamos a falar do prazo da realização das eleições. As eleições podiam ser realizadas em novembro ou dezembro e cumprimos o prazo da tomada de posse. Esse é outro assunto. Agora, se a Frelimo tem experiência de mais de 4 décadas de governação, deveria ter evitado dar ultimatos em sede da Assembleia da República, porque isto concretamente embaraçou a própria Frelimo. Os dirigentes da Frelimo, se não sentem vergonha, é porque nunca tiveram vergonha. Isto embaraçou. Quem promulga a Constituição e quem propõe é o presidente Filipe Jacinto Nunes. Está claro aqui que a Frelimo é Nunes, de um lado. Lamentavelmente, é o partido que o elegeu, não tem como mudar. Mas se fosse possível, ela vai de mudar como Xanana Guzmão abandonou a Frelimo. Muito bem, vamos observar o nosso último intervalo. Não sai daí, até já. Muito bem, estamos na última parte do resenha semanal. Gostava de ouvir rapidamente mesmo o vosso comentário, breve mesmo comentário em relação ao papel que o Conselho de Estado deve ter no processo do estabelecimento da paz no nosso país. Samário Dixon, acha que o Conselho de Estado está a fazer o seu papel para que tenhamos paz ou está à margem desse cenário? Obrigado. Primeiro, deixa lá um pouco rapidamente dizer assim. Eu não queria dizer, nem porque não gosto de mediatizar os acontecimentos dos nossos dirigentes. Se houve alteração na última da hora, se o meu cunhado não sabe, a alteração deveu-se porque havia um encontro programado do Presidente da República com o líder da Renamo em Nhamapazi e que não se realizou, onde deveriam terem discutido o que discutiram na Beira. E porque não se realizou, o chefe do Estado ficou sem saber quais seriam os passos a seguir. E ficou sem saber qual era a posição do novo líder da Renamo. Portanto, tinha que se parar um pouco para eles poderem acertar. Então, eu não gostaria de falar isto, porque não me compete a mim falar isto. Nem o próprio chefe do Estado falou. E ninguém falou. Mas como vem desde a semana passada a acusar a Frelimo, a acusar o chefe do Estado, a dizer é desavergonhado, então sou obrigado a dizer que o teu chefe, que é o teu presidente, faltou à reunião. Agora, quanto ao papel do Conselho do Estado, as pessoas que foram nomeadas e que estão lá, eu vejo eles com um perfil muito invejável. É só olhar a camarada Graça Machel, uma pessoa que já foi uma personalidade que já acumulou muitos títulos. Sim, mas a questão não é por indivíduo que está lá no Conselho de Estado. Estou a falar do órgão em si. Está ou não à margem deste processo? Isso é uma questão rapidamente. Eu acho que quando a situação do país exigir que o presidente convoque o Conselho do Estado para se pronunciar, há de acontecer. Mas se o presidente da República até agora não convocou o Conselho de Estado para se pronunciar, é porque o assunto está sob o controle do chefe do Estado. Muito obrigado. Dr. Ongwani, acha que o Conselho de Estado está à margem do cenário para o estabelecimento da paz ou nem por isso? Não, tanto mais que ultimamente temos visto que este Conselho tem sido convocado para discutir estes assuntos. Eu penso que não se trata apenas do Conselho do Estado. O que nós temos que ter é uma cultura institucional. Portanto, não podemos criar órgãos que depois, quando são precisos, não são convocados. Portanto, eu penso
que já estamos a caminhar no reconhecimento da necessidade de que se um órgão foi criado é porque é importante. E quando é necessário, esse órgão tem que se pronunciar. Eu penso que isto é fundamental, porque criar órgãos só para criar, para o inglês ver, não ajuda nada. Portanto, parece que já estamos naquela situação em que há um reconhecimento da sociedade, dos outros órgãos, que este órgão em especial, o Conselho de Estado, é fundamental quando se trata desses assuntos, como outros órgãos também são importantes noutras matérias. Portanto, parece-me que é a questão da regularidade institucional, de funcionarmos como instituições e sairmos desta tendência que o Mário Dix estava a trazer aqui, de personalizar assuntos do Estado. O assunto do Estado é para o Estado e seus órgãos, não é para indivíduos, por mais brilhantes que eles sejam. Muito obrigado. Sr. Miguel Babote. Bom, em relação ao papel do Conselho de Estado, o que eu vejo é um arco-íris, não é? Não tem como ser partidarizado, não é? Pela sua composição, e pelas figuras que estão lá também, pelo caráter também deles, porque isso conta muito também. Não tem como não assumir, portanto, o dever de aconselhar o chefe de Estado tomar a direção certa. E quero crer também que, mesmo em relação a esses passos que estão a ser dados ultimamente, o Conselho de Estado deu suas opiniões. E vejo também o tratamento que o próprio, o presidente Nunes, o tratamento que está a dar, portanto, aos vários atores políticos, não é? Se o líder do partido, terceiro partido, não é? Não faz parte do diálogo a dois, ele faz questão de fazer o que? Dar um briefing daquilo que está a acontecer. Não sei se está a perceber. Exato. Então, nós não podemos querer que ele dê volta a cada um de nós para nos informar, mas aquele sinal é sinal de que o diálogo não é o monopólio dos dois, não é? Mas é a fórmula que eles encontraram para conduzir o diálogo. Exato. Ok, Sr. Chaga, para fechar mesmo, qual é a sua apreciação? Bom, o Conselho do Estado é um órgão de consulta, o que deve aconselhar o Presidente da República. Mas esse órgão só reúne quando o Presidente acha. Há imperatividade do Presidente convocar o Conselho do Estado quando quer declarar o estado de sítio ou de emergência, estado de guerra, ou quando quer convocar eleições. Então, claramente, se as eleições se convocam, quantas vezes, temos esta sorte das autárquicas serem realizadas em um momento diferente das gerais e outras, significa que, em função disso, só poderia, é forçado pela Constituição a convocar 2 vezes. Caso não, então penso que no futuro podíamos melhorar um pouco. Do seu ponto de vista dos poderes funcionais que compete, portanto, o Conselho de Estado, acho que haveria necessidade de se alargar, olhando para o espectro e a evolução do processo. Sim, tinha que haver aspectos, mesmo aspectos socioeconômicos, poderiam estar previstos, constitucionalmente podem ser discutidas no Conselho de Estado, assim como no Conselho de Defesa e Segurança. Mas estou satisfeito agora, porque pelo menos para destituir os governadores eleitos e destituir os administradores que serão eleitos, o Conselho do Estado vai ser ouvido, mas podemos dar um pouco mais. Agora, há um mérito que o Dr. Ungwane não pode agora aqui tentar desprezar, quando o Sr. Dixon escolhe a figura da mamã Graça Machel e coloca como figura emblemática que dá beleza ao nosso Conselho de Estado. É uma senhora que trabalhou comigo mais de 5 anos, gostei da postura dele e lamento apenas que o partido do Mário Dixon não deu oportunidade ao filho dele para competir com os outros candidatos na cidade de Maputo. Muito obrigado e assim termina o Resenha Semanal. Assim que nos acompanhou, votos, continuação de uma ótima noite de domingo. Até a próxima.